muito assim, louco, né? O momento de oração, o momento de adoração. E é impossível a glória de Deus, o Espírito, Deus encontrar com a alma humana e não der algum tipo de bagunça, alguma coisa tem que acontecer. É a nossa alma, são as nossas feridas, os nossos traumas. Igual o Cacá falou ontem, as nossas pitombas. A gente tem aqui as feridas. Imagina a glória de Deus encontrando com a gente. Dá uma mexida, dá uma bagunçada, pensamentos começam a emergir. A questão é a gente fazer o que Paulo falou, da gente ir para esse lugar na nossa mente e gerenciar o que está vindo de Deus, o que está vindo da minha carne, o que está vindo dessas janelas, né? E a gente se apegar aos pensamentos de Deus e estar presente aqui para Ele, porque igual está acontecendo, é uma construção, a gente está subindo aqui, né? Espiritualmente falando. E eu tenho muita convicção que Jesus, Ele está aqui. Eu tenho muita convicção disso. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, Cristo se faz presente. E como a Beca cantou, né, com muita autoridade, Jesus, Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso coração. Ele é digno dos nossos olhos. Aquela moça cantando, né, I don't wanna talk about. Eu não quero falar de você como se você não estivesse aqui. Eu quero olhar diretamente para os seus olhos, olhar para Jesus e cantar e adorar, e Ele vai enchendo o nosso coração. Amém? Então feche seus olhos aí no seu lugar e começa a remover, a duvidar, a criticar, a descartar. Vamos lá? Todos os pensamentos que combatem, que divergem da realidade dos céus, toda distração, toda dúvida, todo medo, toda inveja, toda desconcentração, tudo começa a combater. Seja o gestor aí da sua mente. Isso é mais sério do que a gente imagina. Isso impacta a nossa capacidade de absorver muito mais do que a gente imagina. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque é dele que procedem todas as coisas. É desse lugar, é da mente, é do coração. Proteja esse lugar. Por isso, antes mesmo de eu orar, faz você aí a sua organização, se organiza aí. Cuida do seu coração, guarda o seu coração, inclina o seu coração para Jesus. Oh, Deus. Se você puder se colocar de pé no seu lugar, se você puder e quiser, se coloque de pé aí no seu lugar, pra gente adorar a Deus, pra gente... Senhor, você é digno. Nós te entronizamos. Nós te invocamos. Nós te louvamos. Nós te queremos. Tu és santo. Tu és o Deus real. Vamos, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o grandioso. Tu és o infinito. Tu és o Deus que sabe o que está fazendo.
Tu és o amoroso. Tu és o amoroso. Tu és o misericordioso, que desceu, que se fez carne, nos amou, nos tocou, morreu por nós, perdoou os nossos pecados, todos eles, pelo seu sangue, e nos chamou para te seguir, e nos chamou para fazer o mesmo com o resto da humanidade. Nos chamou, nos convocou como a sua eclésia para amar, para servir. Por isso você é digno. Te exaltamos, te agradecemos, te engrandecemos em nome de Jesus. Yahweh, nós invocamos aqui a sua presença. Nós te convidamos, nós te convidamos, nós te convidamos, nós invocamos aqui o seu nome. Nós ligamos aqui na terra, Senhor, o que já foi ligado nos céus como igreja. Invocamos, venha, 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 com a sua glória, com a sua presença, com a sua glória, com a sua presença, com o seu amor, com a sua doçura, Jesus. Você é o único que nos interessa, nos dê graça para olhar para o Senhor, te contemplar, te achar. Você queremos. Sim, Deus. Oh, Deus. Assim como o Igor disse, que o Senhor está nesse lugar. Lembrei muito da passagem de Isaías 6, onde Isaías teve uma visão do trono do Senhor. E ele disse: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, pois sou um homem impuro, e os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram a Deus. E nesse momento, em plena consciência de que o Senhor está aqui, pelo Espírito dele, ele habita no meio do povo, no seu povo, eu queria te convidar para um momento de arrependimento. Que você, tomando consciência da presença desse Deus santo, desse Deus perfeito, desse Deus que não há nada de errado nele, um Deus único, um Deus que enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e para nos dar vida eterna e comunhão com ele, para que você se achegue agora e peça perdão. Se arrependa mesmo na presença do Senhor. Abra o seu
coração e converse com Ele. Peça a Ele para se revelar mais a você. E peça a Ele para que você tenha consciência do perdão, da presença, da misericórdia, da graça, de uma maneira correta. Para que o Senhor venha lavar as nossas mentes, os nossos olhos, o nosso coração. Pois quem subirá ao monte do Senhor? Aquele de lábios puros, aqueles de mãos limpas e coração puro, ele verá o Senhor. Senhor, limpa, Pai, purifica-nos, nos lava, Pai, com o sangue precioso de Jesus. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos que não te agradam. Perdoa, Pai. Nos perdoa, Jesus. Vem lavar-nos, Deus, mais uma vez. E obrigada porque o Senhor se deleita em se revelar a nós. Nós queremos te ver e te conhecer mais, Deus. Nós queremos te ver, Jesus. Tanto amor assim, seu nome é santo e sem fim, mas derramaste tanto amor em mim. Meus lábios querem dizer: eu não mereço, não. Santo e sem fim, mas derramaste tanto amor em mim. Meus lábios querem dizer: Jesus, Jesus, Jesus. Vamos cantar isso. Jesus, doce Jesus, nome sobre todos. Jesus, Jesus, doce Jesus. Vamos lá, vamos cantar isso, aumente sua voz, Jesus. Jesus, Jesus, doce Jesus, 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 tu és doce Jesus.
você faz. Eu amo tudo que você é. Como te amamos. Eu amo tudo que você é. Te amamos. Jesus, eu amo tudo que você faz. Eu amo tudo que você é. Como te amamos. Eu amo tudo que você faz. Eu amo tudo que você faz. Eu amo tudo que você faz. Como te amamos. Secreto foi criado. E os meus dias contados e escritos em seu livro. Puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. E como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os seus
levante sua voz, vamos lá. E como são pensamentos por mim. Vamos cantar até que isso se torne realidade, vamos lá. Como são e como são. Você pode levantar a sua própria canção ao Senhor. Nós não precisamos de ninguém para nos liderar. Amém? Nós temos o Espírito. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Deus. Como te amamos. Nós te amamos. Obrigada, Senhor, por ter nos encontrado. Nos escolhido como a tua noiva. Nós somos noiva. Obrigada. Nós te amamos, te amamos. Levantamos nossa canção a ti, Jesus. Obrigada. Obrigada.
Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu valharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça, o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos conhecer a Cristo. Cristo, Cristo, meu amado é o mais belo entre milhares. Sim, tu é Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Nós estamos esses dias, feche seus olhos no seu lugar, se concentre. Nós estamos esses dias buscando entender, buscando nos aproximar, buscando contemplar e enxergar aquele que é a imagem do Deus invisível. Isso é muito profundo. A imagem do Deus invisível. O Verbo que se fez carne. Deus que se fez homem. Nós estamos nos dedicando esses dias para encontrar com Ele, para dançar com Ele, para abrir mão de tudo que nos impede de segui-lo e passar a andar com Ele. Por ruas, favelas, onde quer que Ele chamar. Cientes de que Deus veio à humanidade para nos ensinar a viver, nos ensinar a amar. Estamos sendo confrontados, estamos sendo ofendidos na nossa caixinha religiosa, desconstruindo aqui crenças, desconstruindo aqui religiosidade, para chegar a Ele, Jesus. Nós não queremos ser como os mestres e doutores da lei, que quando Cristo chegou eles não conseguiram ver. Nós queremos enxergar, ver, assim como Paulo, diante de tudo que ele tinha, ele queria apenas uma coisa: conhecer a Cristo. Ele considerava tudo como esterco, o ouro, a prata, o seu diploma, como esterco. O que ele queria, não apenas queria, mas o que ele realmente precisava era de conhecer a Cristo. E o que nós precisamos aqui, se igreja, é o corpo de Cristo. O que nós precisamos aqui é nos alinhar ao cabeça. Não há outra coisa a se fazer. Não há seminário, não há curso, não há programação religiosa, não, é ver Ele e seguir o Deus que se fez homem. Esse é o Evangelho. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu sou o Cristo de Deus. Uau! Enquanto a Beca ministra, eu queria que você tivesse a mesma postura de Davi. Duvida agora de toda incredulidade, de toda distração, se concentre. Duvida aqui de toda culpa, toda retaliação, toda colisão, se concentre. Assim como Davi, uma coisa pedia ao Senhor, e é o que eu, procuro, e é o que eu busco. Ele não apenas pedia, mas ele buscava. Então, enquanto a Beca ministra mais um pouco, eu queria te convidar a buscar o Mestre. Busca. Tenta encontrar, olha para Ele, abraça Ele, dança com Ele, o amado da sua alma, o Rei, a imagem do Deus invisível. Vamos. Sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos
agrado, Senhor. Que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz, estabelecendo paz, pelo teu sangue derramado na cruz, paz com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, não somos mais órfãos, não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus por causa de Cristo, Cristo, Cristo. Enquanto nós cantamos, vamos, cante isso. Nós oramos. Tudo foi criado por meio dele. E tudo volta para ele. Ele é o eixo organizacional de todo o cosmos. Que tudo volte a te obedecer. Que todas as coisas criadas volte a te obedecer. Se incline ao eixo da história, Jesus, o Rei. precisamos
Nós precisamos de entender que nós deveríamos ser a resposta para essa oração. Jesus disse: se disserem para vocês, presta atenção nisso, que o reino está ali, ou que o reino está lá, não acreditem, porque o reino dos céus está no meio de vós, está entre vós. Nós somos os responsáveis por colocar primeiro dentro de nós Jesus como Rei, alterar toda a nossa forma de pensar, egoísta, egocêntrica, religiosa, para que possamos cultivar e avançar com o reino aqui na terra. Recentemente eu me peguei em pranto, em lágrimas, uma tristeza muito profunda ao ver um vídeo de um bebê que não fez nada, um bebê, assim como a minha filha, um bebê que não fez nada, que não tem nada a ver, com um rombo na cabeça, na Palestina. E eu comecei a olhar para aquilo. E eu comecei a questionar aquilo. O que eu senti de Deus foi: a culpa é nossa. Isaías, o Vitor leu aqui: no céu as crianças não morrem precocemente, os animais vivem com as pessoas, a natureza é preservada nos céus, na Nova Jerusalém. Então nós aqui na terra, com as peças desse quebra-cabeça, olhando para a imagem do quebra-cabeça, nós nos esforçamos para, através de nós, o reino dos céus vir e se incomodar com fome, pobreza, humilhação, sofrimento, dor, morte, sabendo que nos céus não é assim. E os cidadãos dos céus são responsáveis, meu Deus, para trazer o céu aqui. E vai nos custar a nossa vida. Vai custar a nossa vida. Deus não usa pessoas vivas. Deus não usa pessoas vivas para si. Ele não usa. Deus usa os que morreram. Esse congresso é para nos matar. Crendo que aquele que tentar salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder por Ele, pelo Evangelho, vai encontrar. Meu Deus, que não sejamos os crentes de domingo, que não sejamos os crentes de domingo, que adoram a Jesus, mas não seguem a Jesus. Livra-nos disso, Pai. Nos faz acreditar que é possível ver, mesmo que em parte, o seu reino aqui.
Derrama o seu amor e seu evangelho. Como a Beca cantou aqui, como o Vitor pregou, como o Rodolfo falou, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Estávamos distantes, perdidos, mortos. Ele desceu, Ele deslocou do céu para a terra para nos amar. E Ele disse: faça você o mesmo. Desloca onde há dor, onde há perdição, onde há morte, e faça o mesmo. Uau, é tão óbvio. Senhor, obrigado, obrigado. Que a gente nunca perca a dimensão do que o Senhor fez por nós. Porque é isso que vai nos manter com a convicção que o Senhor fará através de nós. Você veio, desceu, nos amou, nos tocou. A gente era pecador, a gente era tudo de ruim, a gente tinha todos os possíveis empecilhos para o Senhor não vir, mas você veio, e você disse: faz o mesmo. Então tire dos nossos olhos os empecilhos de ir até aqueles independentes de pecado, independente de passado, independente se é preto, branco, azul, verde, amarelo, independente de tudo. Você nos deu a ordenança de amar o seu bem mais precioso, que são as pessoas. Por isso nos ensina, Deus, a organizar cada vez mais o mundo, a sua ótica, a ótica do amor. Que o Senhor seja o centro. Obrigado pela vida do Gabriel, obrigado por quanto esse projeto, essa vocação, esse dom que o Senhor deu para ele tem tido aberto os olhos de muitos irmãos para ocupar
não triunfar ou dominar, mas ocupar e servir a sociedade, o cosmos. O Senhor use a vida dele aqui, Deus, para colaborar de alguma forma com essa construção. Nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos a sua história, a sua trajetória, com graça, com favor. Derrama sobre ele o óleo, a unção, a sabedoria, o amor. Abençoa o seu relacionamento, abençoa a sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quando Jesus aparece para Maria, depois de ressuscitar, ele é confundido por ela como se ele fosse um jardineiro. O Vitor até pregou sobre isso, né? No sábado. Ele se apresenta de uma forma que ela pensa que ele é um jardineiro. Isso é muito simbólico, né? E tem uma pintura do Rembrandt que você pode encontrar aí na internet como Jesus como jardineiro, onde Maria está diante do túmulo, Maria está diante do sepulcro aberto, ela vê Jesus ali, inclusive Jesus está com um chapeuzinho e uma pazinha de jardinagem. Ele aparece para ela, mas ela olha para ele. Ela olha para o túmulo, ela olha para ele, ela olha para aquele plano ali. Mas ao fundo, e isso foi um amigo meu que me mostrou recentemente, ao fundo você vê uma cidade. E essa cidade é a Nova Jerusalém, né? Ou seja, a ressurreição é as primícias, né? É o início desse novo mundo que está nascendo. É o início desse novo mundo que está nascendo. Então, enquanto Jesus é pregado aqui, eu queria te convidar a olhar para trás também. Para essa vista aí, ó. A gente vê BH inteiro daqui, né? E enquanto eu estava orando ali no louvor, eu fiquei olhando para essa paisagem e eu fiquei lembrando daquele versículo de Hebreus 11, onde fala que Abraão esperava por uma cidade de fundamentos e alicerces eternos, cujo arquiteto é Deus, né? E o Vitor também pregou aqui, né, sobre a cidade ela ser construída em torno da santidade de Deus. E hoje eu queria falar sobre a gente estar com o coração no lugar certo. A gente está conversando aqui há dias, né, sobre a resposta que a igreja deve ser ao mundo, mas essa resposta, se ela for desacompanhada de um amor sincero e genuíno a Deus, ela pode cair num ativismo muito complicado. Ela pode cair num problema. E a gente não quer chegar nesse lugar. Amém? Vamos orar? Deus nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a te amar, Jesus. É tão estranho te pedir isso, Pai. Porque o Senhor é totalmente amável, Pai. É tão fácil te amar, mas ainda assim a gente precisa te pedir, porque nosso coração é tão fraco, Deus. A gente se contenta com tão pouco, Pai. Ô Jesus, o Senhor é o centro da nossa vida, Pai. O Senhor cativou o nosso coração, Jesus. Se tem alguém aqui que te ama, não é por um esforço próprio, Deus, mas foi porque o Senhor perfurou esse coração. Nós sabemos disso, Pai. Nós sabemos disso, Pai. Nosso coração tem certeza de que te ama, Pai. Porque esse amor não foi gerado por nós. Não fomos nós que ficamos tentando nutrir esse amor. Foi o Senhor que nos penetrou, Deus. Foi o Senhor que perfurou o nosso coração. Jesus, coloca a gente no lugar certo, Jesus. Coloca a gente ao teu lado, Jesus. A gente não quer trabalhar longe do Senhor, Pai. A gente não quer fazer a sua obra sem o Senhor, Jesus. A gente não quer construir o império cristão sem o Senhor, Jesus.
Nos livra disso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, me apresentando. Eu sou Gabriel, eu tenho 23 anos, congrego ali na Central, antiga Igreja Batista Central. Como muitos sabem, aí a gente tem esse projeto chamado Efeito Prisma, e já tem 4 anos que a gente conversa sobre muito do que está sendo falado aqui. A gente conversa sobre cultura, a gente conversa sobre o engajamento público, né? A resposta que a igreja tem que ser. A gente conversa sobre uma vida integral, a gente conversa muito sobre dualismo, né? Já foi falado sobre isso aqui. A gente conversa muito sobre o perigo que é a gente dividir a vida em sagrado e secular e deixar certas áreas como distantes do senhorio de Cristo. Não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum. Mas hoje eu queria desabafar, sabe? Se me dá essa licença, mano. Eu queria que hoje fosse um desabafo. Hoje eu não vou falar sobre algo que eu já estudei há tantos anos. Não, hoje eu quero falar de um incômodo recente do meu coração. Porque eu tenho visto, né, isso em mim também. Eu tenho visto que a gente está realmente se movendo muito nessa direção, né, de pensar a relação da igreja com a cidade, de pensar o nosso impacto nas ruas, o nosso impacto, né, nas esferas e em tudo mais. Mas onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Jesus está sendo o centro do nosso coração? Jesus está sendo o destino para onde a gente está indo enquanto a gente trabalha? Será que o nosso trabalho está sendo desassociado daquele que nos manda? Porque a verdade, gente, é que quando Deus te manda, Ele vai junto. Quando Deus te manda, Ele providencia o caminho. Ele providencia o caminho. Quando Deus fala para Pedro pisar sobre as águas, Ele também provê um chão sólido para ele. E o que acontece para Pedro afundar? Pedro para de olhar para ele. Então Jesus nos chama. E eu creio que Ele está chamando todo mundo aqui. Eu creio profundamente nisso. Mas a verdade é que no meio do caminho a gente pode parar de olhar para Ele. E se a gente parar de olhar para Ele, não é que vai ficar ruim, a gente vai afundar e morrer. E acaba, e pronto. A gente não pode perder Ele de vista. E a vida cristã, por mais que ela tenha várias dimensões, vários aspectos, várias manifestações, né, de forma prática na nossa rotina, no cerne da vida cristã é sobre olhar para o Cordeiro e não parar de olhar para o Cordeiro. A vida cristã é sobre a gente caminhar nesse lugar escuro, onde a gente só vê a face de Jesus. E a gente vai seguindo. E a gente fala, Jesus, onde é para ir? Onde é para ir? Porque, na verdade, quando a gente começa a trabalhar em Jesus, quem está fazendo é Ele. Então você não está vendo uma pessoa em necessidade. Jesus está vendo através de você. Você não está fazendo uma boa ação. Jesus está fazendo através de você, porque você está nesse lugar escuro onde você só vê a face dele. E Ele está fazendo. É Ele que está te guiando. Mas existe a possibilidade da gente estar fazendo esse tanto de coisa sem estar olhando para Ele. E aí, meus irmãos, não vai dar certo. Não funciona. Porque a gente não tem esse poder que Ele tem. A gente não redime nada. A gente não redime nada. Não tem como a gente redimir a cultura. Quem redime a cultura é Cristo. Cristo, através da igreja. Se a gente acha que a gente tem esse poder redentor, a gente vai estar construindo algumas teologias bem equivocadas. Jesus falou, o resumo da lei é esse: amar a Deus e amar ao próximo.
Paulo, em 1 Coríntios 15, ele resume o evangelho que foi anunciado a Cristo morreu e ressuscitou. Gente, a verdade é que o evangelho é muito simples. Como disse R.C. Sproul uma vez, o evangelho é tão simples que uma criança consegue entender. Mas ele é tão rico que um cientista, um teólogo pode gastar a vida inteira estudando e nunca compreender poucos por cento daquilo tudo. A verdade é que a mensagem do evangelho que foi pregada a nós, o fundamento da nossa fé, ele é muito pequeno, é pequeno no sentido assim, o assunto é um só. É uma coisa só, ele é simples. Mas então por que a gente tem tantos escritos na Bíblia, né? Se é só amar a Deus e amar ao próximo, por que a Bíblia inteira está escrita? Porque a verdade é que todo o resto é ou um aprofundamento disso, ou alguns escritos para remover os excessos parasitários que foram adicionados. A própria teologia paulina, né, nas cartas está muito claro isso. Você vê 1 Coríntios, por exemplo, tudo que Paulo escreve lá não é para construir novas teologias, não, é para trazer o povo ao original, ao ponto de partida. Então, se a gente está se movendo numa teologia da cultura que está ignorando o ponto de partida, a gente já perdeu. A gente já perdeu a essência do evangelho. Então, nós precisamos voltar para esse ponto de partida. Eu temo que nós começamos a usar demais essa palavra redenção, redimido, profissões redimidas. E a gente começa a se esconder atrás desses rótulos. Eu estou trabalhando de forma redimida. E a gente começa a trocar uma metodologia de trabalho pela nossa devoção pessoal. A gente começa a falar... Quando eu li o Inteligência Humilhada, lá em 2019, do Jonas Madureira, ele fez um comentário que eu achei que ele estava só fazendo um adendo, sabe? Sabe aqueles parênteses que ele coloca assim? Aí você fica tipo, não, para que dizer isso, né? Que desnecessário, tipo, eu achei que era só para encher linguiça ali, para o livro ficar um pouquinho mais robusto. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que era um super adendo. O Jonas, lá nesse capítulo 5 do Inteligência Humilhada, ele fala muito sobre o dualismo, né? Ele apresenta essa ideia de dualismo, ele explica como que o dualismo esteve presente ao longo de toda a história da igreja, ele fala do perigo do dualismo, ele fala, né, dessa dicotomia sagrado e secular, ele fala de como que isso é prejudicial para a nossa vida, mas ele faz esse adendo. Ele fala, não confunda dualismo com dualidade. Não confunda dualismo com dualidade. O que é dualismo? É dividir algo que não pode ser dividido. É você pegar o senhorio de Cristo e falar, não, tem coisas que não te pertencem. Mentira. Isso é o dualismo, é uma mentira. Agora, a dualidade é verdadeira. A dualidade é nós aceitarmos a ideia de que existe o pecado e existe a santidade. Existe a luz e existe a escuridão. Então, muitas vezes, ao negarmos o dualismo, a gente pode estar correndo o risco de estarmos negando a dualidade. A gente pode estar começando a ficar desleixados quanto à nossa vida devocional, porque a gente fala assim, não, eu estou com um trabalho redimido. O que é um trabalho redimido? Será que se você é psicólogo, adotar uma linha que seja mais próxima aos princípios bíblicos? Será que é isso? Porque se for assim, né, o médico está curando gente o tempo todo, ele já é redimido, né? Ele não precisa orar, ele não precisa amar a Deus. A gente está caindo nesse risco de fazer as coisas e tentar alargar demais a nossa teologia e acabando perdendo de vista o mais essencial. O mais essencial. Vou dar um exemplo de uma discussão teológica que já aconteceu bastante nesses últimos anos aí. Quem aqui já teve algum pensamento, ainda que aqueles pensamentos intrusivos, tá? Pode confessar, fique à vontade, de que a Nova Jerusalém seria um lugar bem chato.
Quem aqui já pensou isso? Chato, né? Ficar louvando a eternidade inteira. Meu Deus, cansa, né? Cansa. Aí a gente percebeu, né, biblicamente, tá? A gente percebeu biblicamente que a Nova Jerusalém, ela não vai ser um céu esotérico onde a gente é umas amebas flutuando que fica cantando a eternidade inteira. Não, a Nova Jerusalém, essa cidade cujos alicerces são eternos e o arquiteto é Deus, ela é uma cidade muito dinâmica. Ela é uma cidade viva. Ela é uma cidade pulsante, com uma vida cultural pulsante, construída em torno de Jesus. É uma cidade maravilhosa. Então não vai ser chato. Mas me preocupa a gente ficar batendo muito nessa tecla, por quê? Porque o legal da Nova Jerusalém não é isso, não. O legal da Nova Jerusalém não é a vida cultural que vai ter lá, não. O legal da Nova Jerusalém não é se vai ter prédio, qual o estilo arquitetônico que vai ter, não. O legal da Nova Jerusalém é porque Jesus está lá. Jesus está lá. E isso é o fim da chatice. Jesus é o fim da chatice. Jesus é o fim da monotonia. Não tem como ser chato. Mas se a gente começa a colocar a nossa esperança nessa cidade, porque de alguma forma ela vai ter uma vida cultural mais legal, você está querendo dizer que Jesus não te basta? Jesus precisa ser suficiente. E a gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque Jesus não está na Nova Jerusalém. Jesus não está na cidade. Jesus é a cidade. Jesus é a terra prometida. Ele é a boa terra. É Jesus, ele é o nosso destino. Ele é para onde nós estamos indo. E se nós não amamos isso, esse precisa ser o fundamento. Esse precisa ser o fundamento. Esse precisa ser o fundamento. Tem uma história que o Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, conta lá no Árvore e Folha, que diz assim, existia um pintor chamado Nigel, e ele tinha um grande sonho. O sonho dele era pintar uma árvore no ateliê dele. Ele tinha esse sonho de pintar uma bela árvore no ateliê dele. Mas ele temia, porque ele sabia que a morte dele se aproximava. Ele sabia que ele poderia ser interrompido antes de terminar. Ele tinha medo de começar aquela pintura, porque em algum momento ele poderia morrer. E a árvore não ficaria pronta. Até que um dia, depois de muito relutar, ele falou, quer saber? Vou pintar do mesmo jeito. E ele pintou uma folha e morreu. E ele foi parar nesse céu, né? Ele foi para a eternidade e lá ele encontrou o antigo ateliê dele. Só que agora, restaurado. E quando ele entra no ateliê dele, ele vai para ver onde estava aquela folha que ele havia pintado. E no lugar da folha, a árvore inteira estava completa. A árvore havia sido pintada. Essa história, ela é fundamentada num versículo que está lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é um texto muito bacana para a gente estudar, porque lá é onde Paulo mais explica sobre a ressurreição. E é muito sério a gente não saber muito sobre a ressurreição, gente, porque ela é um dos principais fundamentos da nossa fé. Entendeu? Porque não é só Jesus que ressuscitou, não. Nós vamos ressuscitar. Né? Nós já ressuscitamos com ele em certo sentido, mas nós iremos ressuscitar de forma consumada. E nós precisamos saber sobre isso. Essa precisa ser a nossa esperança. A ressurreição é a nossa esperança. O próprio Paulo fala, né, nesse mesmo capítulo, se nós não vamos ressuscitar, se não existe ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, viva de qualquer jeito. Não preocupa, não. Não preocupa, não. Não faça grandes atos de amor por Cristo. Não se sacrifique por Cristo. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Você vai se frustrar. Se a sua vida
aqui de devoção a Jesus se limita a essa, somente essa vida, você vai se frustrar. Não vale a pena. Abandone a fé logo. Mas a ressurreição existe. Jesus ressuscitou. E se nós morremos com ele, nós também ressuscitaremos com ele. E Paulo fala uma coisa muito, muito, muito importante no final desse capítulo, no versículo 58. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada no que fazem para o Senhor é inútil. Em outras versões... Vamos ler de novo. Quem aqui está com uma Almeida? Vou ler aqui ó, no microfone. Vamos lá, de novo. Ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O nosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho, ainda que ele seja humilde como aquela folhinha que foi pintada, ele redundará numa árvore completa no nosso ateliê no céu. Amém? Mas existe uma palavra-chave aqui nesse versículo que a gente precisa entender. O nosso trabalho no Senhor não é em vão, mas o nosso trabalho em outros lugares é totalmente vão. Para não ser em vão, ele precisa ser no Senhor. Para não ser em vão, ele tem um lugar certo que ele precisa estar. Então, tendo isso em mente, como que a gente pode trabalhar no Senhor? O que seria, então, esse trabalho redimido? O que seriam essas profissões redimidas? Como é que a gente pode fazer tudo para o Senhor, sabendo que nada no Senhor é em vão? Como que a gente faz isso? E aqui eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, lá em João 11. Eu quero ler 2 textos bastante fúnebres agora, beleza? Sabendo que há ressurreição. João 11, abriram? Vamos lá. Eu vou ler. É grandinho, viu? Inclusive, enquanto vocês abrem, queria dizer uma coisa. A parte mais importante do que eu vou falar aqui vai ser o que eu vou ler agora, beleza? Então pense que a pregação é isso daqui, beleza? Porque é Deus falando literalmente, entendeu? Trate isso como palavra de Deus. Cara, minha vida mudou depois que eu comecei a dar o devido valor às palavras desse livro aqui. As pregações que eu ouvia se tornaram mais vivas. Elas podem ser simples. Mas se esses textos estão sendo pronunciados, tem vida. Vamos ler? João 11, a ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ele aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus, abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. A gente está sedento pela Tua palavra, Jesus. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia estava tentando apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar,
pois têm a luz desse mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. Ilumina o nosso caminho, Jesus. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro estava morto mesmo, porque a palavra de Deus disse. Jesus é a palavra de Deus. Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Gostei do que o Cacá disse aquele dia, né? Que para ver se precisa ir, né? Venham e vejam, venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, ou Dídimo em algumas versões, disse a outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Eu amo quando as pessoas falam umas coisas meio impensadas e no fundo ele estava profetizando, né? Vamos até lá para morrer com Jesus. Tomé estava zoando, mas ele de fato estava indo morrer. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus na frente dela. Se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Marta interpretou isso como se fossem os meus pêsames. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem lá no último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Sim, em outras versões, na Almeida, Marta diz: sim, ele vai ressuscitar na ressurreição, eu sei disso. E Jesus fala: eu sou a ressurreição. A ressurreição não é um tempo no futuro, a ressurreição é uma pessoa, é Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, olha de novo, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. A gente vai ler um texto logo em seguida, que é Maria derramando perfume, e a gente, já dando um spoiler aqui, a gente sabe que Maria estava embalsamando Jesus, né? E quando ela estava correndo para o túmulo, era isso que ela estava fazendo mesmo. Ó. Ela não estava correndo para o túmulo de Lázaro, estava correndo para o túmulo de Jesus. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação. Como é que está na versão de vocês? Perturbado. E grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, vem e veja. Jesus chorou. Aqui é o clímax, tá, gente? Jesus chorou. Vai meditando nisso. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele tinha esse poder. Por que que Jesus chorou? Já vou adiantando, não foi para dar um exemplo não, tá? Jesus chorou mesmo. Jesus não fingiu lágrimas ali, não. Jesus chorou. O texto não está dizendo que ele fingiu o choro. E mais, eu sei que as pessoas também gostam de falar que esse texto é porque
Jesus chorou por causa da falta de fé das pessoas. Mas o texto está induzindo aqui a gente acreditar que Jesus chorou de tristeza mesmo por causa de Lázaro. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele amava. Outros, porém, disseram: esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui. Agora ele está dando exemplo. Para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrai as faixas e deixe-no ir. Amém? Agora eu queria ler o início de João 12. Esse texto é menor. João 12. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Eu amo como é que esses dois textos conversam entre si, né? Porque logo aqui, ó, no 11:2 fala: foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume. Aí aqui fala: estava na casa de Lázaro, o homem que havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Cada um no seu posto de sempre, né? Marta sempre servindo. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido, o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Deixe em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Amém. Esse texto, ele nos dá algumas diretrizes de como trabalhar. Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Se ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, por que Jesus chorou? Ele viu o sofrimento das pessoas, sim. Mas, se me permitem uma péssima analogia, porque eu não consegui pensar em outra, quem é que lembra do que fez a Branca de Neve despertar do sono profundo dela? Um beijo o quê? Verdadeiro. Um beijo de um amor verdadeiro. E eu te digo que o que fez Lázaro ressuscitar foi uma lágrima de um amor verdadeiro. A lágrima não foi algo desnecessário, ela foi a receita. Foi a lágrima que chamou Lázaro à vida. Quando Jesus chorou, aquela lágrima chamou Lázaro à vida. E é muito interessante que no capítulo seguinte a gente vê Maria, né, também derramando perfume, mas ela estava ali chorando aos pés dele, né, regando ali o pé dele com a lágrima, mas também com esse perfume. E é tão
bonito de se imaginar essa cena, porque Jesus, ele foi todo feio para a cruz, né? Como diz em Isaías 53, nele não havia formosura alguma. Jesus, ele estava feio, Jesus estava machucado, Jesus estava sem roupa, mas Jesus estava cheiroso. Jesus levou perfume para a cruz. Jesus levou perfume para a cruz. O único bem material que Jesus levou para a cruz foi o perfume. Isso é muito interessante, gente. Porque a gente fala, né? A gente não vai levar nada dessa vida para lá, né? Mas tem coisa que a gente leva sim. Biblicamente falando, a gente leva sim. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Quando a gente trabalha no Senhor, e o que é trabalhar no Senhor? É derramar esse perfume no pé dele. Quando o nosso trabalho é esse perfume derramado, o nosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho morre com a cruz, né? Lázaro saiu fedorento. Jesus morreu cheiroso. Nós precisamos aprender a chorar. Porque Jesus chorou. Jesus chorou. A verdade, gente, é que existe lá fora um monte de gente sofrendo. Um monte de gente sofrendo. Mas quem produz esse choro de um amor verdadeiro em nós, o que eu digo como um choro de um amor verdadeiro? É alguém que chora mesmo sabendo que pode ressuscitar. Alguém que sabe que Lázaro vai ressuscitar e ainda assim chora. Ele chora porque o mundo não deveria ser assim. O mundo caiu, a humanidade caiu, a perfeita criação de Deus caiu e as coisas não deveriam ser assim. E o grande problema é que a gente olha para as mazelas e a gente acha que a gente tem que resolver. Só que já existe um vencedor, já existe alguém que resolveu o problema. E se a gente não embarcar nessa viagem com ele, a gente vai ficar no empreendimento falido desde o início. Jesus já venceu. Jesus já venceu, mas o caminho dele é um caminho de choro. Por incrível que pareça, o caminho de Jesus é um caminho de choro. E por que a gente chora? Porque no momento que a gente chora, a gente fala, Senhor, eu não dou conta. No momento que a gente chora, a gente reconhece a nossa falência. A gente reconhece que nós, sozinhos, não podemos melhorar as coisas. Quem aqui lembra do Vale de Ossos Secos? Ok, tinha como esses ossos falarem para si mesmo, ganharem carne, se levantarem? Não tinha como. E o Vitor falou, né, no sábado, sobre aquela passagem de Isaías, onde as espadas se transformam em instrumentos de arado, né? Jardinagem. O mesmo poder que transforma ossos secos em gente de carne e osso, é o poder que transforma espadas em instrumentos de arado. Não é na nossa força que a gente pega as nossas espadas e transforma em ferramenta de arado. Não é na nossa força que a gente faz esse movimento. Quem distorce as nossas espadas e transforma elas em ferramentas de bênção é Jesus. É Ele quem faz isso. É Ele quem faz isso. Existe uma técnica japonesa, imagino que muitos aqui já conheçam, que é o kintsugi. Quem aqui já ouviu falar disso? Não? Oxi. Tá bom, ok, eu achei que você sabia. Mas tudo bem. Basicamente, o kintsugi é uma técnica onde um vaso quebrado, ele é remendado com ouro. Isso vocês já viram, né? Ok. Gente, a beleza do kintsugi é a seguinte: se você remendasse aquilo com super bonder, você poderia vender pelo mesmo valor do vaso original? Mas se você vende com a técnica kintsugi, ele vale muito mais do que o original. Ganha mais valor, porque o ouro dá mais valor. O ouro dá valor para o vaso remendado. Então, o poder está na cola. O poder está na qualidade da cola. Eu dei o nome dessa palestra, né, de consertar versus redimir. E a verdade é que muitas vezes nós estamos tentando consertar o mundo enquanto a gente acha que estamos redimindo. Qual a diferença de consertar e redimir? Consertar é você tentar colar com seu super bonder. Redimir é o ouro.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não tem esse ouro. Entendeu? Esse ouro não é seu para você colar. Esse ouro é Deus que vem e traz. Esse ouro é o sangue de Jesus. Essa é a cola. A grande diferença, a diferença fundamental entre consertar e redimir, está na qualidade da cola. O conserto, ele é só o quê? Vamos tentar arrumar isso aqui, né? Mas Jesus não está chamando a gente para arrumar o mundo, não. Ele está chamando a gente para trazer essa nova criação. Uma criação redimida, restaurada. Essa redenção, ela não vem através de esforços de agendas políticas, ela não vem através de nossos impulsos de fazer caridade social, ela vem através da obra redentora de Jesus. E se a gente trabalha sem essa carta na manga, não vai dar certo. A gente vai estar remendando com o super bonder e o vaso vai parar de valer o dinheiro que ele vale. Vai valer muito menos. Nós precisamos reconhecer urgentemente a nossa falência, não para a gente desistir somente. O ponto final não é reconhecer a falência. O ponto final é quando Deus entra no cenário. Uma vez o anjo Miguel, ele estava lutando contra Satanás pelo corpo de Moisés, como está escrito lá na epístola de Judas, e o arcanjo Miguel estava perdendo. Isso é muito louco de se pensar, né? Um arcanjo estava perdendo a batalha para o capeta. O que ele fala? Ele não só reconhece a falência, ele fala que o Senhor te repreenda. E assim ele vence. No momento em que a gente parar de tentar lutar sozinho e começar a chamar Deus para ir com a gente, ou melhor, para a gente ir com Ele, a gente vai ver. A gente vai ver essa transformação que a gente tanto quer ver. Porque a verdade é que se não nascer no choro, o nosso coração não é o coração de Jesus. O coração de Jesus é um coração que chora. Ele olha para isso daqui, ele olha para as mazelas e ele chora. Ele chora. Mas lembra disso. Lembra das palavras de Jesus para Marta? Lembra? Marta falando, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição. Lembra de Jesus falando com ela, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Antes da gente ficar tentando consertar, que a gente reconheça a nossa falência. E a gente fale, Senhor, me ajuda. Nós não damos conta sozinhos. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. E somente nesse lugar. Somente no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. De resto, vaidade, tudo é vaidade. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Te peço que o Senhor nos ajude, Deus, a te amar verdadeiramente, Pai. Gera em nós um amor verdadeiro, Pai. Porque nós sabemos que no momento em que nós te amarmos, nós amaremos as coisas que o Senhor ama. Nós odiaremos as coisas que o Senhor odeia. Nos ensina, Jesus, a ter um coração sintonizado com o teu. Não deixa a gente construir a nossa versão teológica do Senhor, mas que a gente esteja com o coração cravado no seu, Pai. Cravado no seu. Nós te amamos. Nos atrai a ti, Senhor. Nos atrai. Nós te pedimos, Deus, por sensibilidade, Pai. Não uma sensibilidade emotiva que simplesmente chora por uns instantes e logo depois é anestesiado novamente. Nós pedimos por um choro de um amor verdadeiro. Nós pedimos por um choro que evoca a ressurreição. Nós te pedimos, Senhor. A nossa confiança está no Senhor e em nada mais. Não nos deixa confiar no nosso braço. Não nos deixa confiar no nosso braço. Nos ensina a desistir da nossa própria força rápido. Para que a gente confie mais no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, 11h30 a gente volta para o segundo painel com a Nicole e logo depois o talk com a Nicole e o Gabriel e a Beca também, beleza? Então, posso contar com essa pausa free mind, relacional, de
E 11h30 vocês voltarem sem eu ter que ficar chamando todo mundo? Beleza? Fechou.